Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Mais de 1.300.000 brasileiros se declararam quilombolas, de acordo com o último censo do IBGE, realizado no ano passado. Essa foi a primeira vez que o censo trouxe essa questão. A maioria dos quilombos está no Nordeste, mas Minas é o terceiro estado com mais quilombolas no país. No Panorama de hoje, nós vamos falar sobre as políticas públicas voltadas para essa população. A principal reivindicação dos quilombolas é a regularização fundiária, com a titulação das terras onde eles vivem. Quer saber mais sobre o assunto? O Panorama está só começando. O nosso convidado é o advogado Matheus de Mendonça Leite, professor da Faculdade Mineira de Direito da PUC Minas e advogado da Federação das Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais. Matheus, muitíssimo obrigado pela presença. Eu que agradeço, Fernando, o convite por participar desse programa e ter a oportunidade de discutir esse importante tema da sociedade brasileira. Pois é, a primeira pergunta é uma pergunta básica que você que está lidando com isso no dia a dia sabe muito bem responder, mas é interessante para as pessoas que não têm esse conhecimento. Eu queria que você falasse primeiro quem são os quilombolas, de onde surgiram os quilombos e por que essa informação hoje está presente no censo é tão importante. Então, as comunidades quilombolas, elas surgem dentro do nosso próprio processo histórico de formação da sociedade brasileira. Então, a sociedade brasileira ela se forma com a invasão europeia das Américas, a dominação desse território, que hoje nós identificamos como território nacional, e durante quase 400 anos, a principal força de trabalho que era empregada na produção econômica eram de pessoas negras escravizadas, trazidas compulsoriamente do continente africano para cá. E o Brasil foi o país que recebeu o maior contingente de pessoas negras. Só que essas pessoas, ao chegarem no Brasil, elas reproduziram a sua forma de vida, a sua cultura de origem africana. Então, muitas comunidades quilombolas hoje ainda falam línguas de origem africana, mantêm tradições culturais, religiosidades, práticas culturais da África. Então, hoje, as comunidades quilombolas que surgiram ao longo de todo esse processo histórico, elas são verdadeiros enclaves de cultura africana espalhados em todo o território nacional. Só que elas foram invisibilizadas ao longo de todo esse processo histórico. Então, depois de 400 anos de um regime de exploração brutal, após a abolição formal da escravidão, que o movimento negro entende ter sido uma falsa abolição, o Estado brasileiro, durante 100 anos... Simplesmente ignorou, não previu ou não executou nenhuma política pública para reverter quase 400 anos de escravidão. E só com a Constituição de 1988 é que, pela primeira vez na nossa história, as comunidades quilombolas passaram a ser reconhecidas como sujeitos de direito. Então, a Constituição de 1988, pela primeira vez na história constitucional brasileira, uma Constituição faz referência às comunidades quilombolas e fala que as comunidades quilombolas têm o direito à proteção à sua forma de vida, de origem africana, e têm direito à propriedade coletiva dos seus territórios. Pois é. São, 1.327.802 pessoas que se autodeclararam, O censo fez a pergunta, você se autodeclara quilombola? A pessoa respondeu sim. Esse número, de alguma forma, surpreendeu? Já era algo esperado por vocês que trabalham na área? Como é que você viu esse número do censo de mais de 1.300.000 pessoas quilombolas no Brasil? Então, eu considero que esse número ainda está subestimado. Subestimado. Por quê? Quando você vai, por exemplo, na Fundação Cultural Palmares e verifica o número de comunidades quilombolas certificadas aqui em Minas Gerais, a Fundação Cultural Palmares certificou a existência de 454 comunidades quilombolas. A Federação Quilombola trabalha com o número de mais de 1.043 comunidades quilombolas existentes só no estado de Minas Gerais. E por que isso? Porque muitas vezes, quando você vai a comunidades negras, que tem todas as características de uma comunidade quilombola, uma comunidade que tem uma cultura que a diferencia dos demais grupos sociais,
que ocupa um território e mantém as suas tradições culturais de matriz africana, muitas dessas comunidades não se reconhecem como quilombolas, né? Porque ainda não passaram por esse processo de construção da sua identidade étnica, né? Então, é muito provável de que, quando o próximo censo for realizado, o número de pessoas que se autodeclarem quilombolas seja muito maior do que os 1.300.000 que foram agora identificados nesse censo. Pois é, essa questão. Agora, a maioria dos quilombolas vive hoje na região nordeste do país. Agora, Minas Gerais aparece como o terceiro estado com mais quilombolas. Vamos ver alguns números, olha só. Olha, o estado campeão é a Bahia. Depois vem o estado do Maranhão. Minas Gerais aparece aí no terceiro lugar. Depois o Pará no quarto lugar e Pernambuco no quinto lugar. Alguma explicação aí para essa maior concentração no Nordeste, Matheus? O Nordeste foi a região que primeiro sofreu com o processo de colonização, né? Então, já desde o século XV, XVI, né, os engenhos de açúcar já foram instalados principalmente na região do Nordeste e foram para essa região um contingente enorme de africanos, né? Então, o próprio nome da Fundação Cultural Palmares, que é o órgão, a entidade do governo federal que atua com políticas públicas para as comunidades quilombolas, fazem referência a um quilombo que resistiu nessa região. Então, é mais do que natural que o Nordeste apareça, né, principalmente a Bahia e o Maranhão, como os principais redutos, né, os principais locais onde estão as comunidades quilombolas. Pois é, Minas Gerais nesse terceiro lugar foi algum deslocamento, alguma coisa específica? Também não surpreende, né? Porque Minas Gerais tem o seu processo de formação ligado ao ciclo do ouro, né? Principalmente no final do século XVII, começo do século XVIII. E quem eram as pessoas que extraíam, né, que tinham conhecimento técnico para extrair o ouro, o diamante, outras pedras preciosas? Eram os africanos, inclusive aqui em Minas Gerais. Uma etnia, né, os africanos trazidos da região das Minas, eram os mais valorizados, porque eram povos que já tinham uma larga experiência com a mineração e foram os principais povos utilizados na extração do ouro em Minas Gerais. Então, o nascimento, né, a colonização, o avanço da colonização em Minas Gerais está diretamente ligada à vinda desses povos africanos para o território de Minas Gerais. Tanto é que quando você vai em comunidades quilombolas que têm a sua história ligada à mineração, você encontra na casa, até hoje, na casa dos quilombolas, a bateia, que é um instrumento de mineração típico dos povos africanos, né? A bateia é um instrumento redondo, né? Onde ficava ali para poder balançar e colher o ouro. Perfeito. Agora, onde que estão distribuídos em Minas Gerais as comunidades quilombolas? Estão por todo o estado? Você disse aí mais de 1.000 comunidades, é isso mesmo? Mais de 1.000 comunidades. A federação hoje trabalha com o número de 1.043 comunidades quilombolas. Perceba que a grande maioria não foi nem certificada ainda pela Fundação Cultural Palmares. Então, para o Estado brasileiro, é como se elas não existissem. E para essas que não estão certificadas, ainda não há nenhuma política pública voltada para reverter as consequências de quase 400 anos de escravidão. Mas em Minas Gerais, elas estão em todo o território de Minas Gerais, mas muito concentradas no norte e na região do Vale do Jequitinhonha. Né? Essa região é que concentra o maior número de comunidades quilombolas, mas elas estão em todo o território de Minas, inclusive Belo Horizonte, né? Pouca gente sabe, mas Belo Horizonte tem 5 comunidades quilombolas aqui em Belo Horizonte. A região metropolitana tem mais de 40 comunidades quilombolas. Então, elas estão em todo o território, né, do estado de Minas Gerais, mas a maior concentração está no norte e principalmente no Vale do Jequitinhonha. Perfeito. Bom, uma das principais reivindicações dos quilombolas, não só de Minas, mas de todo o país, é justamente a regularização fundiária, que depende de diversas etapas. Vamos ver quais são. Olha só, a gente tem aí as etapas de regularização: a delimitação formal, o estudo técnico, a emissão do RTID, que é o Relatório Técnico de Identificação e Delimitação, a portaria de reconhecimento, o decreto de desapropriação por interesse social e a titulação. Explica um pouquinho aí de forma resumida para nós, Matheus, o que significa tudo isso? Então, a política de regularização fundiária dos territórios quilombolas, como qualquer política voltada para esse público,
é uma política de reparação histórica. Então a gente só consegue entender essa política se a gente entender o processo histórico de formação da sociedade brasileira e como as comunidades negras e quilombolas foram marginalizadas e excluídas dos direitos mais básicos. Né? Então aqui nós estamos falando de um direito de propriedade, né? que a primeira lei de terras no Brasil surge em 1850. Então até 1850, todas as terras no Brasil pertenciam à coroa, eram terras públicas, que a coroa concedia para quem tivesse capital para explorar, para promover a exploração econômica dessas terras, que ficou conhecido como o regime das Sesmarias. Em 1850, o Brasil cria a primeira lei de terras e institui a propriedade privada. Só que é uma política de concentração de terras e que negou o acesso às comunidades quilombolas à propriedade da terra. Quem tinha direito de se tornar proprietário? Quem já tinha uma carta de sesmaria ou aquele que tivesse capital para fazer a legitimação da posse. Isso, obviamente, excluía as comunidades quilombolas. Muitos ainda eram formados por escravos, né? A escravidão só acaba em 1888, e muitos eram pessoas desprovidas de qualquer recurso. Né? Então, essas comunidades quilombolas estão na terra, mas não têm a propriedade da terra e não têm a garantia de que vão permanecer na terra. É por isso que a Constituição de 88, no artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, reconheceu às comunidades quilombolas o direito à propriedade definitiva do seu território. E só em 2003, o Estado brasileiro regulamentou o processo de identificação desse território. Então, essa é uma política pública que visa identificar o território de uma comunidade para, no final, emitir um título de propriedade, assegurando que a comunidade quilombola vai permanecer nesse território sem poder ser removida. Agora, é um processo super complexo. Né? Ele demanda, né, o RTID, que é o Relatório Técnico de Identificação e Delimitação, ele comporta uma série de estudos. O principal deles é o relatório antropológico, que é um estudo feito por uma equipe multidisciplinar que visa reconstruir a história da comunidade, as práticas culturais, o modo como ela se relaciona com o meio ambiente e identificar o território que é necessário para que a comunidade possa viver bem dentro desse território. E aí o relatório antropológico vem acompanhado da identificação das famílias quilombolas, do levantamento fundiário, né? Se dá lá um parecer antropológico, um parecer jurídico. Quando o relatório está pronto, né, e isso demora anos, né, só em Minas Gerais, só 17 comunidades quilombolas têm o RTID publicado. O percentual, vamos dizer assim, daquelas que já conseguiram passar por todas essas etapas é muito pequeno, né? É muito baixo, né? Então, só 17 tem o RTID. Quando o RTID está pronto, ele é publicado no Diário Oficial da União. E todas as pessoas que têm imóveis dentro do território são notificadas pelo INCRA para, se quiserem, contestar. Elas têm um prazo de 90 dias para contestar. Apresentadas as contestações, o INCRA vai julgar onde que está o território. Né? E aí, quando o INCRA decidir, né, aonde que está o território, ele vai publicar a portaria de identificação do território. E aí vem a luta subsequente, né? Porque no decreto 4887 de 2003, que regulamenta o processo de titulação dos territórios quilombolas, se fala que os imóveis particulares têm que ser desapropriados pelo Estado. E a desapropriação é por interesse social. O que isso significa? O Estado tem que indenizar previamente todos os proprietários. Não é como na reforma agrária. E isso acaba gerando um entrave, porque o Estado vai ter que disponibilizar uma quantidade de recursos públicos muito grande para desapropriar as pessoas que têm imóveis dentro do território quilombola. Né? E muitas vezes os recursos disponibilizados não são suficientes para indenizar. E aí o processo para. Né? Então esse é um entrave grave que o processo de titulação dos territórios quilombolas apresenta. Né? Então, e é curioso, porque se você observar a política de reforma agrária da década de 60, era esse o problema. Como que a Constituição de 88 resolveu isso? Prevendo que, no caso da reforma agrária, a indenização será dada na forma de títulos da dívida agrária resgatáveis em até 20 anos. Não foi essa a opção feita para a questão quilombola. E aí eu acho que a gente precisa pensar qual é o compromisso do Estado brasileiro em reparar 400 anos de um regime brutal de exploração, que não tem equivalente na história, e de 100 anos de omissão absoluta. Né? Então, hoje, o processo de regularização fundiária dos territórios quilombolas está regulado dessa maneira.
Pois é, não é uma coisa simples, né? Não é uma coisa simples. Bom, para conhecer melhor como é a realidade dos quilombos em Minas, nós pedimos um depoimento a uma quilombola que vive lá no Vale do Rio Doce, na cidade de Cantagalo, que tem cerca de 5.000 habitantes. Vamos conhecê-la. Meu nome é Josiane Maria Pascoal de Moura, tenho 39 anos, moro na comunidade quilombola de São Félix, no município de Cantagalo, Minas Gerais. Nossa comunidade hoje tem 34 famílias. Fomos reconhecidos em 2007 pela Fundação Cultural Palmares como comunidade remanescente de quilombo. De lá para cá, muitas melhorias chegaram em nossa comunidade, mas a principal ainda não temos, que é a titularização do território. Então, por isso, a agricultura é feita em pequenos quintais das famílias, onde participa do PAA e do PENAI no município de Cantagalo. Temos as festas culturais, que é a festa do padroeiro, que a nossa comunidade se chama São Félix, então tem a festa do padroeiro, que também é São Félix. Temos também a festa da consciência negra, entre outros festejos que acontecem na comunidade ao longo do ano. Temos uma escola quilombola, né, do município. Temos o grupo cultural Mães da Terra, que começou com a minha tia, Ana Maria, que é bezedeira, é uma das matriarcas da comunidade, com a minha mãe, Conceição de Fátima, que também é matriarca. De acordo com os levantamentos históricos orais com matriarcas e patriarcas da comunidade, a gente já ocupa esse território há mais de 170 anos. Estamos na 7ª geração. Que coisa, 7ª geração, 170 anos no mesmo território. Qual que é a importância de se manter essas tradições, que pelo que ela conta ali, são transmitidas oralmente, de pai para filho, né? Como é que você vê, você que está próximo desses grupos, qual que é a importância dessas tradições para eles? Não, então, e aí, né, é por isso que a pauta principal do movimento quilombola é a titulação dos territórios. Porque só há comunidade quilombola, só há preservação da forma de vida, do modo de viver quilombola, enquanto a comunidade está ou tem garantida a permanência naquele território. O território é um território de vida, que permite a vida quilombola, né? E essa vida, ela se organiza a partir de tradições culturais que vão passando de geração em geração, né? E reproduzem e mantêm, né, a importância da contribuição dos povos africanos para a formação da sociedade brasileira, da sociedade nacional. Então, é muito comum você ir, por exemplo, em comunidades quilombolas e encontrar, principalmente os mais velhos, ainda dominando uma linguagem de origem africana, né? É muito comum você ir numa comunidade quilombola e encontrar práticas de produção agrícola centenárias, né, que ao longo do tempo sustentou aquela comunidade. Mas a comunidade só sobrevive se ela tiver a garantia de ficar no seu território, né? Essa é a premissa fundamental. Pois é, ela diz que a comunidade dela, no caso, já foi reconhecida pela Fundação Palmares. Agora, daí para a titulação, ainda é um período distante, é uma coisa complicada, que nem você disse, ainda falta muita coisa? Então, como que se organizou as políticas públicas para as comunidades quilombolas no Brasil? Hoje, a Fundação Cultural Palmares, que é uma entidade vinculada ao Ministério da Cultura, do governo federal, ela tem a competência de certificar as comunidades quilombolas, que é emitir um documento em que o Estado brasileiro reconhece a existência da comunidade quilombola. A partir dessa certificação, as comunidades quilombolas passam a ter acesso a todas as outras políticas públicas, né, que são várias, né, todas elas voltadas para a reparação das consequências históricas da escravidão. Uma delas é a política de regularização fundiária. Mas você tem a política de educação escolar quilombola, você tem a política de apoio à produção e desenvolvimento econômico das comunidades quilombolas, de acesso aos serviços públicos e melhoria de infraestrutura nas comunidades quilombolas. Então, são várias políticas públicas que hoje o Estado brasileiro reconhece e pretende, né, executar para superar esse passado escravista. A certificação é só o primeiro passo. Depois ainda faltam vários outros. Aí ela tem que lutar perante vários órgãos públicos. Então, a regularização fundiária é feita pelo INCRA. A educação escolar quilombola, ela vai ter que ir na Secretaria Municipal de Educação ou na Secretaria Estadual e pleitear que o governo municipal e estadual implemente a educação escolar quilombola. Né? Na assistência técnica e extensão rural, aqui em Minas Gerais, ela procura a EMATER. Então, a partir da certificação, ela vai ter que procurar uma série de outros órgãos públicos para ter acesso
as políticas públicas voltadas para as comunidades quilombolas. Pois é, mesmo assim a Josiane também falou das melhorias que já ocorreram na comunidade nos últimos anos. Vamos ver. Com o reconhecimento da Fundação Cultural Palmares, como eu falei, melhorias vieram para a comunidade. A gente conseguiu uma escola, casas populares, banheiros, um poço artesiano que hoje abastece as famílias da comunidade, que antes nossa água era muito precária devido à monocultura de eucalipto. Nossas nascentes estão desprotegidas. Então, assim, a titularização do território é muito importante para a preservação do meio ambiente, para a melhoria da agricultura, né? Uma agricultura saudável, onde a gente possa produzir nossos próprios alimentos. E também a comunidade hoje cresceu bastante em relação a alguns anos atrás, depois do reconhecimento. A gente hoje tem mercearia na comunidade, tem escola, igual eu falei, tem a igreja, temos as celebrações religiosas na comunidade, os festejos. E a comunidade hoje ganhou muita visibilidade com o Grupo Cultural Mães da Terra, que é esse resgate da nossa cultura, que faz com que a nossa comunidade faça a apresentação, mostre nossa cultura em várias escolas, vários municípios, levando esse resgate, trazendo esse reconhecimento da nossa história, da nossa ancestralidade para nós e para nossas famílias, para as próximas gerações que estão vindo aí. Matheus, a gente está chegando ao finalzinho da nossa conversa. Eu queria só que você falasse um pouquinho dessa questão que ela coloca ali da visibilidade. Você acredita que é importante que os quilombolas hoje coloquem a sua cultura cada vez mais visível para toda a sociedade, para que essas tradições sejam mantidas, para que eles consigam continuar lutando por essa titulação que eles tanto precisam? Como é que você vê a situação daqui para frente, para os próximos anos? Um dos grandes abolicionistas brasileiros foi Joaquim Nabuco, né? O Joaquim Nabuco publicou um livro chamado O Abolicionista. E nesse livro, Joaquim Nabuco fala que as consequências da escravidão terão que ser superadas pelo trabalho de gerações e gerações de brasileiros. Quando o último negro for liberto do cativeiro, virão anos e anos de trabalho para superar as consequências da escravidão, né? O último cativo foi liberto em 1888, o Estado brasileiro não adotou nenhuma política de reparação e essas políticas só começaram de fato a ser implantadas a partir dos anos 2000. Então, eu acho que nós temos anos, gerações e gerações para superar a negação de direitos básicos, a marginalização, a discriminação racial de que foram vítimas as comunidades quilombolas. E é importantíssimo que a sociedade brasileira conheça essa importante parcela da sua sociedade, que é, na verdade, um patrimônio cultural, né, que tem muito a contribuir com o desenvolvimento da própria sociedade brasileira. Então, hoje, né, a visibilidade que as comunidades quilombolas estão tendo é fundamental para a superação do nosso passado escravagista. E o censo, né, quilombola vai ter um papel importantíssimo, porque é a primeira vez que o Estado brasileiro se preocupa em produzir informações científicas sobre a vida das comunidades quilombolas, informações essas que serão muito importantes para o aprimoramento dessas políticas públicas. Perfeito. Matheus, muitíssimo obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E o Panorama de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.